Neymar, traição. Neymar já foi marcado diversas vezes na carreira por acusações de traições em diferentes relacionamentos e você sabe muito bem disso provavelmente. Se eu falasse todas as grandes polêmicas que envolvem traição no nome do Ney, eu provavelmente faria um vídeo só pra isso. Enfim, uma parte dessas acusações não são conclusivas, mas tem pistas. A última foi uma das mais polêmicas, onde supostamente ele teria participado de uma festa particular, onde não podia nem celular, com mulheres em Araçoaba, interior de São Paulo, em uma chácara isolada. A modelo Anne Awada afirma ter tido relações sexuais com o jogador do Santos durante o evento e que até recebeu dinheiro pra isso. A assessoria do Ney logicamente negou tudo isso, mas as polêmicas envolvendo traição infelizmente serão fardos do Neymar por toda a vida. Luis Suárez, racismo. Em meados de 2011, num clássico entre Liverpool e United pela Premier League, Suárez, que ainda defendia o Liverpool, segundo o jogador Evra, do United, o insultou com a expressão negro. Disse que as câmeras captavam tudo aquilo, inclusive. A federação puniu Suárez com 8 jogos de suspensão. Mais tarde, em 2012, no reencontro desses dois clubes, no momento de cumprimentar os jogadores, Suárez passou reto na vez de Evra, que literalmente puxou o braço dele e se sentiu muito desrespeitado. Em entrevista, Suárez disse que a expressão dita por ele no Uruguai é vista de uma forma diferente, e que lá chamam até pessoas brancas dessa forma, provavelmente dizendo que usou da maneira que a gente usa nego aqui no Brasil, como pronome, mas não pegou tão bem essa justificativa não. Sobre o aperto de mão, ele alegou que o Evra estava baixando a mão e não queria cumprimentar ele, então ignorou. Também não soou muito convincente. Pulando no tempo, em 2015 eles viriam a se enfrentar na final da Champions, um pelo Barcelona e outro pela Juventus, onde finalmente se cumprimentaram normalmente. E no ano seguinte, quando Suárez venceu a chuteira de ouro, Evra postou em seu Instagram com os dizeres: "No meu Instagram só existe amor, ódio nunca". Desde então essa treta grande, polêmica e altamente controversa ficou toda no passado. Ronaldinho, cadeia. Ronaldinho e seu irmão Assis foram presos em 2020, ao tentarem entrar no Paraguai com passaportes falsos. Eles foram detidos no hotel que estavam e já foram transferidos para um presídio de segurança máxima, em Assunção. Ambos ficaram quase 6 meses presos. Durante o tempo que Ronaldinho foi preso, não ironicamente foi criado um torneio entre os detentos da cadeia, conhecido como Copa Ronaldinho. E até surgiram memes, porque o Ronaldinho ganhou o troféu até na cadeia. Depois de quase 6 meses em cárcere, foi pago 1,6 milhões de dólares, em forma de fiança, e ambos foram libertos. Essa é mais uma das histórias aleatórias do bruxo, né? É a mais polêmica delas. Buffon, fascismo. O goleiro Gianluigi Buffon, um dos maiores da história e para muitos o maior da história, tem como a maior polêmica da sua carreira as acusações de fascismo. Tudo começou em 1999, porque em um jogo contra a Lazio, o goleiro exibiu em sua camisa a frase "Boia ti mola", que seria algo como "quem desiste é um assassino dos seus próprios companheiros". Os dizeres se popularizaram no período em que a Itália foi comandada por fascistas, durante a Segunda Guerra Mundial, e até hoje é usada por grupos extremistas, para não dizer outra coisa, né? Segundo Buffon, ele usou sem saber do real significado, justificativa que ficou bem atravessada, mas que seria até ok se parasse por aí, né? Pouco tempo depois, Buffon causaria uma nova polêmica. Ele decidiu usar o número 88 na temporada 2000-2001. A comunidade judaica de Roma acusou o goleiro de ter feito a escolha por motivos que vocês vão saber daqui a pouco. Eu não posso dizer exatamente, senão o YouTube derruba esse vídeo. 88 em inglês simboliza um termo extremista, para não dizer outra coisa também, em que saudam aquele bigodinho que vocês sabem muito bem quem é. A explicação do goleiro pro 88 era pelo número significar 4 bolas, e seria um símbolo de seu renascimento no futebol. Naquela época, Buffon se recuperava da lesão que tirou ele da Eurocopa de 2000. Na mesma coletiva, o goleiro do Parma anunciou que deixaria a numeração e passaria a usar o 77. E foi nessa coletiva que ele disse que usou a primeira camisa com aquela frase de forma estúpida, por não saber do que se tratava. Ronaldo Fenômeno. Convulsão. Essa você até talvez conheça, né? Nas vésperas da final de 98 contra a França, Ronaldo teria tido uma crise convulsiva no hotel que a seleção se hospedava. Existem vários relatos e entrevistas de jogadores que estavam presentes dizendo que foi horrível, que ouviram gritos de Ronaldo e que até seu olho estava branco. Naquele momento ninguém no Brasil sabia o que estava ocorrendo, até porque fomos saber horas antes do jogo. A escalação sem Ronaldo chocou o Brasil todo. No lugar dele estava Edmundo, mas calma que não para por aí. Minutos antes de iniciar a partida surge Ronaldo, literalmente surge Ronaldo, que por conta própria fez exames médicos que não comprovavam nenhuma alteração e chegou no vestiário pedindo para jogar. Zagallo, se vendo pressionado a pôr ou não pôr o melhor jogador do mundo, o colocou de volta na escalação, e ele jogou aquela partida onde o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo por 3-0. Ele é apático e o time tão ruim quanto. Até porque tinha ocorrido na noite anterior e era um período muito curto para raciocinar o que tinha acontecido com o Ronaldo de fato. Essa final foi tão polêmica que pela primeira vez na história foi convocada uma CPI. Sim, uma CPI na justiça, em tribunal, onde Ronaldo e outros jogadores tiveram que depor para comprovar que não venderam a final da Copa do Mundo e que a convulsão realmente ocorreu. Pra você ver o nível da polêmica em volta desse jogo que teve na época, e tem gente que faz polêmica até hoje. Graças a Deus, Ronaldo viria a se redimir na Copa seguinte, sendo artilheiro e campeão. Imagina se não tivesse. Maradona, drogas.
Essa você também deve conhecer mais ou menos por alto, né? Maradona teve sua carreira encurtada pelos casos de doping, principalmente dois, foram realmente os que foram punidos. O primeiro deles em 91, quando jogava no futebol italiano, quando pela primeira vez Maradona testava positivo para cocaína, fazendo com que levasse uma suspensão de 15 meses, que terminaria no fim da sua passagem gloriosa pelo Napoli. Nos anos seguintes, Maradona enfrentava uma desmotivação gigante na carreira, que o faria ganhar peso demais e viver arrastado pelo esporte, como foi sua passagem pelo Sevilha, por exemplo, e a curta passagem pelo News Old Boys. Quando ele começou a se reerguer com a ajuda de um fisiculturista que prometeu para ele deixá-lo em forma para a Copa de 94, foi pego no doping novamente após o primeiro jogo da Copa, agora testando positivo para a substância efedrina, responsável por aumentar o metabolismo e acelerar o emagrecimento, além de dar um certo gás a mais também. Ali era o início do fim de Maradona, que por mais genial que tenha sido, poderia ter sido muito, mas muito maior se não tivesse isso. Messi, passividade. Talvez esse seja o mais leve dentre as polêmicas por ser o que mais divide opiniões, a depender de como você enxerga as situações. Mas a maior polêmica da carreira de Messi não se dá por uma situação em específico, mas sim por um conjunto de não posicionamentos a respeito de algumas situações e de algumas causas que pessoas alegam que ele deveria ter mais empenho. Dentre todas essas coisas se destaca, por exemplo, a live do jogador Enzo Fernandes após a Copa contra a França, quando ele canta uma música famosa e racista a respeito da descendência dos jogadores franceses. Ele se desculpou publicamente a respeito disso, alguns jogadores se posicionaram contra, mas Messi não chegou a comentar nada a respeito. Além disso, as pessoas cobram mais de Messi questões de pautas sociais como racismo no futebol. Embora ele sempre colabore com campanhas promovidas por federações, as pessoas esperavam mais contribuição individual, mais personalidade no astro, e mais indignação com as diversas pautas sociais que o futebol também engloba. Essa polêmica é controversa e delicada realmente. Deixa aí nos comentários o que você acha dela, se pra ti o Messi já faz o suficiente ou se você acha que ele acaba consentindo atitudes por omissão. Cristiano Ronaldo, abuso. Essa é altamente controversa e pesada. No ano de 2009, em Las Vegas, Cristiano Ronaldo, que ainda atuava pelo United, teria tido uma relação com a modelo chamada Catherine Mayorga, que naquela época o acusaria de Segundo um jornal alemão, a modelo teria recebido $375 mil para ficar em silêncio a respeito do caso, o que provavelmente ganhou ainda mais força já que o caso na época foi arquivado, e ficou assim por quase 10 anos. Em 2018, o caso foi reaberto com um pedido de indenização da modelo, onde foi negado pela juíza Jennifer Dorsey, acatando a recomendação de um magistrado federal, dizendo que o advogado da acusadora se envolveu em uma má conduta tão severa que seria impossível para Cristiano ter um julgamento justo. Disse ela, por causa dos abusos de seu advogado e a flagrante evasão do processo de litígio adequado, Mayorga perde a oportunidade de prosseguir com este caso, decidiu Dorsey, arquivando definitivamente esse caso. Enfim, o vídeo de hoje foi esse, mais pesado do que geralmente é, mas aqui a gente também aborda temas pesados, volta e meia. Aí em cima deve ter um vídeo também que possivelmente pode te interessar e pode ser um quebra-gelo depois desse vídeo polêmico aqui. Espero que tenha gostado, se gostou deixa o like e se gostou muito se inscreve aí que é de graça. É nóis, tamo junto.